Olá, meus amados, meus amores, meus coruraros. Como vocês sabem, coruraros é coração. Aquele nome bonitinho que eu chamo os meus cachorros. Inventivo, né. E chamo vocês também, porque é coisa do meu coração e eu amo vocês. Muito obrigada pela audiência do Pode Casar, gente, tem sido uma bênção. Mas eu preciso pedir 3 coisas para vocês. Se inscrevam nesse canal, curtam e compartilhe 4, porque você também precisa do seu comentário em cada podcast que nós estamos fazendo. Os casais que vêm aqui são pessoas maravilhosas, pessoas indicadas e a primeira coisa que vocês precisam saber, cada um deles é indicado por Deus. Amém. Não sou eu que faço nada aqui, sou só uma meio coisa, que vocês já conhecem, que que fica à frente disso aqui, mas é Deus que é o dono de tudo, tá bom, gente? Um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência, por tudo. Fica conosco e Renato, meu amor, vai apresentar esse casal maravilhoso e abençoado aqui hoje com cara de 20, 30 anos, mas já passaram dos 40. É incrível, gente, eu não acreditei quando eu soube. Eles passaram dos 40, fiquei chocada. Deve ter Outra errado. coisa, hoje é dia do meu aniversário, a gente está gravando Legal. dia 11/11, estou fazendo 63 com cara de 55 graças a eles. Vamos lá, meu amor. Olha só, gente, hoje nós sempre tem casais especiais aqui. E hoje não deveria ser diferente. Nós temos hoje o pastor Everton, falei Isso, certinho, isso aí. e a Patrícia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Ei, queridos. Obrigado, Obrigada. obrigado. É, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente fica muito grato pelo convite e que a gente possa ser bênção, né, na vida das pessoas aí que vão assistir a gente. Amém. Amém. Patrícia, a gente sempre começa esse podcast com aquela pergunta que não quer calar. Quantos anos de casado vocês têm? Filhos? É bom ser ela mesmo. Isso aí a mulher sabe mais, né? Pois é. Dia, a hora e o minuto. É. Nós temos 16 anos de casados, temos 2 filhos, o Nicolas, de 11, e a Milena, de 9. Fez 9 agora, dia 1º. Nós temos 16 anos de casado, mas juntos, temos Isso. 24. 24 Vai fazer anos. 25 agora em janeiro. Tomando. Ela é Uma minha... enrolada boa, né? Não, é porque ela é minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela, a gente casou, a gente começou a namorar novo, né? A gente era adolescente, saindo da adolescência, aí a gente foi estudar, Sim. né? Fazer faculdade, aí é questão de fazer faculdade, eu começo a fazer faculdade, depois ela, né? Aí a enrolada deu nisso daí. É uma esperada, né? Tem que estudar, ganhar um dinheirinho. né, Ganhar pra dinheirinho. poder, O né? pai dela me perguntou assim: o que você quer com minha filha? Eu falei assim: ô meu senhor, deixa eu estudar primeiro, né? Depois a gente vê, eu arranjar emprego. Aí depois. Aí ela entrou na faculdade, entrou na UFES logo depois, aí eu tive que esperar ela terminar. Ele era brabo assim? Não, Não, tranquilo. ele era tranquilo. Tranquilo. Porque teve um casal aqui, rapaz, que o cara botou foi o facão na mesa. Oxi! Eles têm Depois facão você na vê mesa lá assim. o podcast da semana passada, foi recebido com a lambada de facão. O homem deu uma lambada assim na cara no sofá. Ó, vá! Não, meu sogro era tranquilo, minha sogra é tranquilaço. Eu até me surpreendi quando eu soube, porque eu só soube depois, né? Dessa pergunta. Eu falei: Aí eu amor, fiquei seu pai falou surpreendida. isso. Sério? Me chamou pra perguntar, eu tava passando na rua, tava saindo da escola, tava na escola ainda, segundo grau. Me chamou na frente da casa dele, assim: aqui, o que você quer com minha filha? Eita! Que maravilha. Histórias ótimas, né? Esse da lambada de facão, ele estava indo para contar que a menina estava grávida. Oh. Aí o cara recebeu ele com facão. Aí não contou, né? Depois vocês veem lá o episódio da semana passada. E uma coisa aqui que eu quero. Vocês já têm 16 anos de casados, né? Já estão juntos há mais de 20 e poucos anos, né? Uhum. Então, com o tempo, o casamento, a gente sabe, tudo na vida se desgasta, né? O que vocês fazem para manter assim? Porque vocês são, todo mundo fala que vocês são uma bênção, um casal maravilhoso. Eu acho assim que eu e Paty, né, Paty, a gente foi construindo um relacionamento desde a adolescência, todo adolescente briga muito, né? Então, assim, e a gente não teve pessoas para nos acompanhar. Hoje a gente
um dos nossos ministérios é trabalhar com noivos, né? Então a gente acompanha e a gente se dispõe a caminhar com os casais depois que casam, né? Mesmo assim, a gente fala que a gente está ali para eles a vida toda, quando eles precisarem, mas a gente não teve isso. Então, durante o nosso namoro, a gente apanhou um pouquinho, né? Assim, porque duas pessoas completamente diferentes. Eu sou mais falante, a parte é mais quietinha na dela, Vocês brigavam? muito assim, mas brigar não é. Briga boba. Briga boba, Aham. briga de adolescente. Adolescente. Mas aí o que que acontece? A Paty se fechava muito, Usava né? o silêncio É, como arma. usava silêncio como arma, e eu ficava na casa dela, não, você tem que resolver, tem que resolver. Eu era daquele, queria resolver na hora. Saí da casa dela meia-noite, eu falo assim, nossa, a minha sogra vai me tacar água quente aqui, porque Patrícia, tá na hora de entrar, Patrícia tá na hora de entrar, e a gente não resolvendo, e ela usando o silêncio como arma. Só que, assim, a gente aprendeu muito, né? Assim, a gente foi crescendo, a gente começou a ler muito sobre relacionamento. A Patrícia lê muito mais do que eu sobre relacionamento, porque eu diversifico minha leitura em outras coisas, mas a gente lê bastante sobre relacionamento e a gente foi aprendendo a lidar um com o outro. Eu acho que faz a gente manter esse tempo a nossa amizade, a gente é bem amigo. Eu acho que ela, e tenho certeza, a Patrícia é minha melhor amiga, né? Assim, a gente Vocês é tiram aberto. tempo para vocês? Saem sozinhos? Vamos ser sinceros, né? Assim, com filho pequenos, São pequenos, né? a gente tenta, né? Não, não é sempre que dá. A gente coloca na agenda. Coloca na agenda, a gente tem, coloca na agenda dia de pai e mãe, dia de pai e filha, mãe e filha. A gente tenta colocar isso na agenda porque a gente acha importante e eles cobram, né? Que a gente saia juntos. Um dia desse a Milena cobrou que a gente pudesse sair juntos, porque a gente tenta, coloca na agenda, porque a gente sabe que a rotina acaba engolindo, né? Uhum. Muitas vezes mas a gente tenta, assim, colocar na rotina, mas a gente gosta de ficar juntos, assim, em casa, E nessa curtir. época da água quente aí, da sogra com a bacia de água fervendo, vocês já eram da igreja? Vocês já eram crentes? Vocês já Já, frequentavam a já, igreja? já. Paty, Já eu nasci, né? Fui apresentada lá na Você também, PIBG na PIBG. de Goiabeiras, isso. E fiquei lá desde então, né? Nunca fui, desde criança até a juventude, eu nunca fui muito ativa na igreja. Passei assim mais depois que a gente casou, assumindo os ministérios e tudo. Mas sempre, e meu avô era pastor, eh, e era da igreja também, da PIBG, então tudo foi influenciando e colocando a gente no caminho de Deus e mostrando a importância, né, de tê-lo como eu sempre nasci em lar evangélico, né? Eu acho que eu sou a quarta ou quinta geração de batistas na minha família. Porém, quando eu era pequeno, minha mãe não estava frequentando a igreja, né? Por vários motivos de saúde, então ela se afastou um pouquinho. Só que do lado da minha casa tinha uma igreja, uma Uhum. casa de oração. Então minha mãe levava a gente na porta, mandava a gente entrar e falava assim: ó, vocês vão para a igreja e buscava a gente na volta. E quando eu decidi me batizar, né, porque a igreja que eu estava frequentando do lado da minha casa era por aspersão e com minha mãe vem de tradição batista, ela não concordava, ela falou assim, não, você vai para a igreja batista. E aí com 15, 16 anos eu fui para a igreja batista que eu congrego hoje também, desde os 15 eu tô lá. Então aí lá a gente começou a aprender, mas eu não conhecia ela lá não, tá? Não conhecia ela lá não. Não, né? O Gente, conhecer foi o seguinte, posso contar aqui. já é o próximo tópico. Conta pra gente como é que vocês se conheceram. Então, conhecer a Patrícia, eu estava no segundo grau, eu estudava na Reta da Penha, Hum. né, na Reta da Penha, e certo dia eu entrei no ônibus. E nisso que eu entrei no ônibus, eu vi uma morena entrando, uma morena bonita, eu fiquei olhando para aquela morena, e eu acho que ela percebeu, ela fala que não, mas eu ficava vidrado nela. Nem lembra desse dia? Você Não, lembra não dele? lembro. Você não viu? Não, passou Ah. despercebido. Mas assim, eu pegava todo o mesmo horário só para ver a morena entrando. A primeira vez que eu vi ela, eu fiquei deslumbrado, assim. Aí o que que acontece? De repente a morena sumiu do ônibus. Oxi. E olha que eu já estava na igreja já. E a Patrícia também, como eu disse, nasceu nessa igreja, na mesma E igreja. não se viam. Não se via. Só era o ponto de ônibus, né? Aí, o que que acontece? Ela sumiu porque ela estudava no Americano Batista. Da Praia do Canto. Hum. E aí eu podia pegar tanto a Reta da Penha quanto o ônibus que passava pela Beira-Mar.
Então, às vezes, eu intercalava, né? De Intercalava. Não, mas eu tenho uma teoria, que ela ficou com medo do tarado do ônibus. Porque eu ficava assim, ó, vidrado. Lembra? Mas hoje eu sei que ela não lembra, né? Mas na época Aí que a olhava minha, assim, esse a cara. minha A sumiu sua porque mente. a minha sumiu porque eu ficava olhando demais para ela, né? Aí depois disso deu um tempo na igreja, eu sempre sentei nos primeiros bancos, né? Assim, porque eu gostava de prestar bastante atenção no que o pastor estava falando. Ela fala que eu fico falando mal dela nesse sentido, porque lá na igreja tinha uma galeria, ela sentava em cima da galeria, lá com os Ah, jovens. E eu não sentava junto com os jovens, eu sentava na frente, porque eu queria prestar atenção. Até que um dia, uns amigos vão subir, vão subir. Eu falei assim: ah, tá bom, vou subir. Quando eu chego lá em cima na galeria, quem tá lá? Pronto, a meu morena Deus. do ônibus. A morena do ônibus. Aí eu não saí mais da galeria. Pois O é, menino estava lá querendo ser pastor, porque só queria saber da pregação, ó. Foi ver a morena. pois é, e é engraçado que tanto no ônibus ele pegava uns dois pontos antes e eu 2 depois, e na igreja, como eu ficava na galeria, eu descia e saía pela porta principal, E eu e saía ele pela porta dos embaixo fundos. descia e saía pela porta dos fundos que saía no pátio. Então a gente nunca se encontrava. 2 anos, 3 anos nesse movimento e nunca nos Ó, vou encontramos. dar um conselho para vocês aí, ó. Chama aqui, ó. Vocês que sentam só no mesmo lado da igreja, saem pela mesma porta. Essa dá uma voltinha. Dá uma volta nessas igrejas maiores, que seu amor pode estar na galeria ou mais embaixo, você está perdendo, hein? Fica a dica. Pois é. E assim, a gente morava próximo, como ela disse, né? 3 pontos de diferença. E eu sempre brinquei no bairro, andava de bicicleta, passava perto da casa dela. E meu pai tinha uma quitanda. E ela ia na quitanda. A gente nunca se viu. Nunca se Gente, viu. impressionante. A gente foi se encontrar realmente na igreja, depois da voltinha, tá? Que eu fui. Subiu a galeria e encontrou a morena. Encontrei a morena E do quando, ônibus. quando ele subiu, ele te viu, e aí? Vocês se falaram ou não? Ele só ficou encantado. Depois ele procurou saber, né? Quem Ele conta era? que ele procurou saber quem era, e aí nós tínhamos amigos em comuns. Tinha a Tati, no caso a nossa amiga, né, a Flávia, que apresentou a gente, fez a fez a ponte. E como é que foi? Mas assim, eu vou ser sincero, a gente não lembra muito bem não, né, Paty, o comecinho, mas assim, eu lembro que um dia eu era muito tímido, principalmente com relacionamentos, né, assim. Aí eu lembro que uma vez, conversando com ela fala que não foi assim, ela me puxou, me beijou, Gente. ela que me beijou, ela fala que não foi. Aí a gente saiu para ir para casa dela, só que aí os pais delas desconfiaram que ela estava tendo um namorico, né? Aí uma falou assim: eu passo por um lado de uma rua, você passa pela outra só para poder encontrar. Aí a tia dela que encontrou a gente. A gente estava indo para casa dela já, né? Eu ia deixar ela na casa dela. Uhum. Saindo da igreja. Saindo da E a igreja. sua versão? Não foi você que beijou ele? Não, realmente foi. Eu brinco com ele, falo com ele assim: "Ah, nada, que nada, não foi não". Mas lá no fundinho eu sei que fui eu mesmo, porque a gente sempre andava em bando, né, sempre com os amigos. Adolescente. E aí eu falava: "Gente, esse rapaz não vai tomar atitude não". E ela que é Vai quietinha. ficar só na admiração. É, e aí fui eu que puxei ele, dei o primeiro beijo mesmo. É. Aí daí foi, porque a gente, na época, tinha muito show evangélico, a gente ia muito em shows evangélicos, né, no Álvares, Jesus do Verão, aí a gente começou a ir nesses shows evangélicos e começou o namoro. E depois, você pedido de casamento, como é que foi? Então, aí nesse período, o que que acontece? O pai dela me perguntou, né, se a gente, o O que você queria com ela? que que eu queria com ela, e eu falei assim, Catou você passando em frente à casa dele. frente à casa dela, eu tava saindo, se eu não me engano, nessa época eu tava saindo da escola, Você imagina que susto que ele levou. E aí eu tinha que passar na frente da casa dela para ir pra minha, né? Porque era 3 pontos depois, aqui em Goiabeiras mesmo. Até então você não sabia que ele sabia, né? Não, nessa época eu já sabia que ele sabia. Só que aí ele me falou assim: vem cá, o que você quer com minha filha? Eu falei assim: olha, eu quero casar com sua filha, porém, eu tô no 2º grau ainda, né? Então, eu quero fazer uma faculdade, depois de terminar a faculdade e arrumar um emprego, a gente casa. Aí a gente conversou, eu lembro só dessa parte da conversa, ele aceitou.
E aí, só que nesse período da gente poder casar, quando eu estava terminando a faculdade, a Patrícia passou na UFS, né? Ela fez artes plásticas, aí passou, Minha colega. e aí o que que acontece? Aí a gente esperou ela também terminar, e aí depois a gente arrumou um casamento. É porque o pastor Everton, ele não foi como os tradicionais, né? Foi lá pedir a minha mão pro meu Sim. pai Muito para vergonha. namorar. Só no noivado, mas o namoro passou meio batido. Noivado eu pedi, noivado eu O pedi. noivado ele pediu, Foi. fez tudo direitinho. Pô, foi até no Natal, É, O Natal. então, namoro precisou me chamar lá para acredito que foi por isso que meu pai. Mas assim, tô Muita aqui, vergonha, gente. a minha mente está aqui imaginando que você tinha quantos anos Eu- quando ele te abordou, o pai dela? 16, não, 18? mas foi logo no começo. Eu tinha 18. 18 para 18 19. ela tinha 16, ela E 2 você anos já, mais nova. ali você já falou com ele, não, eu quero casar com ela, mas primeiro eu tenho que fazer. Você já sabia? Já tinha certeza, já. Nessa época eu estava terminando o Coisa, né? segundo grau, eu estava terminando o segundo grau, e aí eu já estava pleiteando uma vaga na faculdade, né? E aí eu queria fazer história, já tinha tudo certinho. Mas logo no começo do namoro com ela, eu falei assim: olha, eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado, e tudo bem para você? Ela, tudo bem, só desde que não seja missionário, que ela não queria ficar mudando, né? Aham. Aí eu falei, beleza, então tá bom. E aí a gente começou a conversar, a gente sempre conversou bastante, sempre gostou de fazer coisas juntos, e aí foi. E assim começou o nosso. Amor, uma coisa assim que eu fico achando assim tão diferente, Alexandre também que fica ouvindo essas histórias, como que tem uma turma nesse mundo que é diferente do que tem aí hoje, né? Pessoas que não têm nenhum apego, nenhum compromisso com nada, e uma geração, vocês e mais outros casais que vocês vão ver os outros podcasts, casal que tipo o Elender, com 7 anos ele já sabia que a menina ia ser a esposa dele. Hoje em dia, os rapazes com 18, 16, 18 anos não pensam em nada, a maioria, né, às vezes até mesmo de dentro das igrejas. Mas existe uma geração e essa geração está vindo aqui nesse podcast, Que e eu legal. tenho certeza que não é por acaso, que é para mostrar para as pessoas que isso existe, que é viável, que casar é bom e que você pode ficar casado com a mesma pessoa, mesmo os percalços, lógico, Uhum. todo mundo tem, isso aí não, eu e Renato, a gente ia se separar com 7 anos de casados, mas a gente tem a plena convicção de que existe uma geração e pessoas que Deus foi orientando desde sempre. Eu falo muito isso, né? Isso é muito legal de ver. Que a gente, como a gente não teve essa orientação de pessoas, né, que a gente se propõe a fazer com casais, a gente teve essa orientação de Deus. Eu acho que o nosso relacionamento foi muito guardado por Deus, né? E assim, ela é minha primeira namorada, né? E eu sou o primeiro namorado dela. E assim, mas desde sempre eu tinha em mente isso, assim, que eu iria namorar para casar. Não pensava, vou namorar aqui para poder daqui a pouco terminar, arrumar outra. Não, a gente tinha esse propósito, namorar para casar. Eu acho que ainda falta um pouquinho isso, essa geração, como você está falando, né? A geração, se não deu certo, não deu, vamos partir para outro, né? Separa. Separa. Vou casar, se não der certo, separa. Não é assim que funciona. Principalmente, a gente fala muito isso aqui, quando você separa um casal e principalmente se ele tem filhos, é um problema muito grande, sabe? Falta de referência de pai, de mãe próximos, de referência de gente que está orando junto, que está cuidando, que está indo no quarto de um filho orar de madrugada, impondo as mãos sobre os filhos. As pessoas parecem que esquecem que isso é orientação de Deus e vai vivendo a vida e depois é só prejuízo e criam filhos que, como o Renato sempre fala, causam problemas para uma sociedade inteira. A falta de cuidado dos casais causa um problema para outras pessoas, o problema não fica só na casa deles, né, amor? Renato Eu sempre acho fala que isso. hoje o negócio tá assim, não é todo mundo não, mas uma grande parcela das pessoas hoje, eles casam com a possibilidade da separação. Hoje o relacionamento hoje, a separação é uma possibilidade. Uma coisa que
eu e Patrícia colocamos no nosso relacionamento que isso não é uma hipótese, jamais. Então a gente pode ter um problema, a gente pode até vir na mente, né? Assim, pode até vir na mente, mas a gente combinou, a gente nunca externalizar isso, né? E que não é uma das hipóteses negociáveis dentro do nosso relacionamento. Então a gente já passou, lógico, como todo casal, por brigas tal, mas assim, a gente tenta resolver de forma com que isso não entre aqui na negociação, né? E aí o que acontece? Eu creio que com esse tipo de atitude, as pessoas banalizam uma instituição estabelecida por Deus, né? Então, quando as pessoas hoje elas casam, porque há muito tempo atrás, até bem pouco tempo, as pessoas não se casavam para se separar. As pessoas se separam por uma questão de dificuldade no relacionamento, né? Mas de um tempo para cá, isso passou a ser uma possibilidade. Então, quando você casa com uma pessoa e existe a possibilidade de uma separação, isso não é casamento, não casa. Se você tiver para casar e tiver essa possibilidade no seu coração, não casa não. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se casa, quando a Bíblia fala que ela se torna uma só carne, é porque existe envolvimentos, não somente, de estar junto, mas de intimidades que vocês passam a conhecer, tocam em certas áreas do corpo da pessoa, que é intimidade. Então, como que a pessoa pode casar com a possibilidade de separação? Mas é porque Se chega nesse banalizam, né, o ato nível, sexual hoje é muito se banalizado, né. chega nesse nível, né, de relacionamento, e a Bíblia fala: "Uma só carne" é isso, é um negócio muito sério, muito profundo. E aí, quando a pessoa casa com essa intenção de que a separação é uma possibilidade e insiste nesse projeto falido, né, é um projeto falido, porque a pessoa que se separa, no final das contas, ela não conseguiu, né, se manter casada. E aí, por cima, ainda concebe filhos. Porque as pessoas, desculpa estar falando assim, porque não se colocam no lugar da criança. Porque eu não sou filho de pai separado. Meu pai, ele nunca aceitou Jesus, nem minha mãe. Eles não são crentes, né, em Jesus Cristo, mas tem uma sabedoria, eles estão há sessenta e Três. três anos juntos. Então eu tive esse exemplo de casa. Então, assim, eles não se casaram para se separar, né. Então, quando existe a possibilidade de separação e você coloca filhos, imagine como fica a cabeça dessa criança. Hoje eu vou fica e quando há litígio, pior ainda. Então é um desastre, gente, isso aí. Isso é um desastre. Então, por isso que esse podcast existe para tentar ajudar as pessoas Legal, a não chegar nesse nível. E Verdade. de entender que o casamento não é uma instituição falida, é uma instituição que foi criada no coração de Deus e que nós não podemos ter a possibilidade de uma separação. Uhum. Nós, embora começamos o relacionamento cedo, desde o começo a gente sempre teve a responsabilidade do que é uma união, do que é um relacionamento. Hoje em dia a gente vê muito banalizada essa questão da responsabilidade, né, é o que ele está falando. Muitas vezes, a pessoa pensa: "Ah, vou começar o relacionamento agora, se não der certo tudo bem, eu parto para outro", e não é bem assim, né. Igual quando tem filhos, a responsabilidade se torna ainda maior. Então, a gente colocar isso e perceber que essa responsabilidade não é só com o seu cônjuge, é com Deus. Quando você se uniu com ele lá no altar, você não fez um compromisso só com as pessoas que estavam ali, com seu parceiro, você fez um compromisso firmado com Exatamente. Deus. E esse é o nosso ministério, né? Por exemplo, a gente trabalha com curso de noivos e a gente tenta passar isso para os noivos que a gente está orientando. E quando a gente fala curso, não é, a gente não coloca todo mundo assim numa sala com 20 não. A gente trabalha personalizado, é o casal, né? A gente senta uma Esse é vez. o ministério de vocês. Isso, a gente senta com o casal e aí a gente vai conversar de temas que a gente acha importante para que eles possam criar acordos mesmo, né? Que provavelmente esses temas vão surgir no decorrer do relacionamento deles, que a gente acha que eles têm que ter acordos firmados ali para que quando chegar alguma
alguma certa discussão entre eles, eles possam ter algo já pré-estabelecidos, né? Então, por exemplo, a gente conversa sobre finanças, conversa sobre filhos, a gente conversa sobre como resolver conflitos. Então, são vários temas que eu e Paty vamos abordando com o casal para que eles possam ir amadurecendo as ideias, né? Porque a gente pensa bem assim, muitas vezes as pessoas casam, né? Pensando no dia do casamento ali, sonha, o casal sonha com o dia, mas muitas vezes eles não pensam no pós, né? O que que vem depois, né? E aí as conversas geralmente sobre finanças, sobre filhos, elas ficam muito superficiais, né? Eles não se aprofundam. E a nossa tentativa de fazer os casais é se aprofundar nesses temas para que eles possam ter realmente acordados. Ó, vai ser assim, vai ser assado. Então ele já tem um norte ali a seguir. Eu costumo dizer que o curso, né, as nossas conversas funcionam mais como um antídoto, né, para o casamento, porque lá quando eles estiverem na casa deles, entre 4 paredes, os problemas virão, as divergências virão, mas eles já conversaram. Não foi uma conversa superficial ou algumas vezes, como acontece em alguns relacionamentos, as pessoas nem conversam, as coisas vão acontecendo e elas vão tentando É. resolver. E lá não, no curso a gente tenta fazer com que eles conversem, cheguem em um acordo para, se por acaso acontecer, eles já têm uma ideia, uma noção de como vão reagir com relação E àquele como determinado resolver assunto. aquele conflito, né? É porque Vocês já pegaram algum caso, assim, sem falar nome, diferentão, assim? Uma conversa diferente, uma coisa, assim, curiosa para contar pra Vou gente? contar um caso. É porque, assim, geralmente os homens são mais fechados, né? Mas ultimamente a gente tem pegado assim, uns rapazes muito legais, mas é engraçado que geralmente são rapazes novos, eles têm se aberto muito mais. As pessoas mais velhas, geralmente, assim, velhos que eu falo assim, há 30 e poucos anos, quando vai se casar, eles já estão mais fechados, assim, os homens, né? As mulheres geralmente falam mais. E aí teve um casal, né, amor, que a gente na época, hoje a gente faz 5 encontros, né? Na época a gente fazia quase 6 meses de curso com a mesma pessoa. Uhum. A gente diminuiu porque a gente viu que a demanda estava grande, né? A gente estava recebendo muitos casais, a gente não ia dar conta se a gente mantesse por muito tempo um casal. Então a gente Os diminuiu. temas têm temas E parecidos, tem né, temas parecidos, aí a gente acabou fazendo a união de sistemas. Só que esse casal, a gente passou 6 meses conversando com o casal. E a menina falando, né, Paty? Falando, falando, falando. E aí eu, trazia tudo tudo anotadinho, as anotadinho, E o cara e o cara quietinho. na dele. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: tá tudo bem que ela tá falando pra você? Ele tá. Passou o curso todo assim. E eu falei assim: Patrícia, não tá legal esse negócio. Alguma coisa aí. Não. E aí ela falando, falando, falando assim. E aí, tudo bem? Tudo. Porque geralmente as pessoas, realmente, no primeiro dia, elas ficam meia pé atrás, né? Mas no terceiro, quarto encontro, as pessoas se abrem, né? E principalmente quando há alguma discordância. Mas passou 6 meses dessa forma. E aí chegou o dia do casamento. Quem ia fazer o casamento era Eliane e a Ana. E aí eu falei assim, ó, eu fiz o curso com eles, eu acho que vale a pena vocês dois sentarem, conversarem com eles, para tirar a impressão de vocês, tal. O Eliane e a Ana sentaram, beleza, resolveram fazer o casamento. Quando chegou o dia do casamento, Eliane vira para mim depois e fala bem assim, depois que terminou o casamento, falou assim, olha, tava muito diferente, eu senti um negócio diferente ali naquele casamento, um negócio meio estranho. Tá, foram. O Eliane, né, depois do casamento, na segunda-feira ele entra de férias, sai. Na segunda-feira a Ana me liga, falou assim, Everton, eu acabei de receber um telefonema, eles estão separados. Entre em contato com os dois, né, para poder conversar. Aí chama o casal, eles casaram no sábado, Meu Na Deus. segunda já segunda- tinha na segunda tinha separado. Estava cada um na sua casa, Cada um outro estava na pra sua casa da casa. mãe. Aí eu chamo os dois, fico um mês dialogando com eles, um mês conversando. Graças a Deus já tem uns 3 anos isso. E hoje eles estão juntos ainda, né? Não se separaram. Eu acho que ela teve até um bebê agora, há pouco tempo, mas Mas ele, qual era o problema dele? Não não queria sei, não falar, queria mas falar. nada daquilo fazia sentido para ele, então. Não sei, não se abriu, mas assim, depois da conversa, né, desse um mês que a gente sentou junto, aí eles entraram em acordo, né, e aí, graças a Deus, esses acordos que eles criaram fizeram com que eles se mantivessem até hoje, né, mas assim, foi algo bem,
bem atípico do que acontece. Esse foi relâmpago. Eu ia falar, eu acho que eu te contei. Mas Lembra ainda? não lembro mais não. Mas já esqueci o que eu ia falar. Tá igual aquele programa, né, não tem aquele programa de televisão aí, um reality, Ah, que os caras vão, fica 2 cabines, não se vê, né? casamento às cegas. Casamento às cegas, né? É quando se junta, acabou. Acabou. Mesmo dia, não consegue conviver mais junto, né? Pois é. Agora me fala uma coisa, tem vantagem de vocês, eh se conhecerem só um ao outro mesmo? O que que vocês acham da pessoa que fala assim: "Não, mas casamento, esse casamento que o cara namora a primeira vez, nunca namorou com outra mulher, e ela nunca namorou com outro homem, esse negócio não dá, tem que experimentar as coisas". O que que vocês acham disso? Já que vocês são exemplo clássico de um casal que deu certo, que não precisou ficar, né, procurando problema. É, uma vez lá num dos cultos, né, com o pastor Robson ainda, ele estava fazendo cultos voltados para a juventude e ele falou uma coisa muito interessante que foi de nós vamos começarmos a orar pelos nossos namorados, futuros, maridos. E desde então, Deus tocou no meu coração sobre esse assunto, foi despertado, né, e eu passei a orar. Quando eu conheci o Everton, eu senti Resposta de no oração. coração a convicção de que era a resposta de Deus e que ele seria o meu futuro marido. Então, eu sempre tive isso muito forte e muito certo dentro de mim, eh, pela confirmação, né, por ser uma resposta de oração de Você Deus. orou pouco, amor. Te conheço mais. Não, mas assim, eu também sempre, como eu disse, né, eu fui criado em lar evangélico, você foi sempre embutido em mim, né, a pessoa que a gente namora para casar, né, a gente não namora só para curtir. Então, eu vi uma frase há pouco tempo que eu achei ela bem bonitinha, né, assim, quando a gente começa a namorar, a gente tem que cuidar de um coração, não é somente da pessoa, é o coração, os sentimentos, né, da pessoa. E isso, ah, a gente sempre foi trabalhado desde pequeno. Minha mãe sempre, pensou em criar, somos em 3 meninos e uma menina, ela sempre ensinou a respeitar as meninas, né, principalmente que a gente tinha uma irmã mais nova, a respeitar as mulheres. Então, minha mãe foi muito sábia nesse sentido de quando a gente fosse namorar, que a gente pudesse, namorar para casar e respeitar. Agora sobre vantagens, né, eu acho que, é vantagem, porque assim, eu e Patrícia, como eu disse, a gente é bem amigo, a gente conversa de tudo, a gente conversa sobre sexo, não tá bom, né? E assim, ah, eu acho que não tem como a gente ficar pensando no ex, né? Não tem ex pra Não pensar. tem ex para pensar. Então, acho que é uma grande vantagem do nosso relacionamento, porque a gente acaba aprendendo juntos, na Você não verdade, né? tem que fazer comparações, Não já tem falaram isso a aqui. gente não tem comparação, a gente acaba aprendendo juntos. E assim, não tá bom, vamos melhorar. E aí, ó, não tá bom desse jeito para mim, vamos fazer dessa forma, ou então vamos se curtir dessa forma aqui. Então, assim, a gente aprendeu juntos mesmo, realmente, conversando. Eu acho que relacionamento é isso, né? Bastante conversa. O que a gente tem conversado muito aqui, Everton, é o seguinte, que sempre tem alguém que tem mais conhecimento que a gente. Então a grande questão aí que a gente vê é o seguinte, que as pessoas não procuram ajuda, né? Vocês estão ali, se conheceram jovens, um ao outro e tal, se casaram, né? Não provaram, né? Outro tipo de coisa, e vocês conseguem ter um relacionamento bom, um casamento bom, e com certeza buscam ajuda quando precisa. A grande questão é que as pessoas não estão buscando ajuda, não buscam ajuda. Quando a coisa está difícil, deixa a coisa ficar pior para poder procurar uma pessoa para ajudar, né. E aí tem essa conversa: "Ah, não, o casamento tá ruim porque nós não conhecemos outras pessoas, né, não". Mas aí que você falou interessante, não tem com o que comparar, né. O bacana é Isso é bom, né. o bacana é o seguinte, né? Que se você tá com um problema no relacionamento, né? Busque ajuda o mais rápido possível, um pastor, um conselheiro matrimonial, né, para que você possa criar ou despertar ferramentas que a pessoa que está ali te orientando
possa te dar para que você possa colocar em prática no seu relacionamento. A gente recebe muitos casais, principalmente eu como pastor, né, assim, que quando buscam a gente, geralmente é porque já está no fio da navalha, né? E Hum. aí restaurar isso leva tempo, leva disposição, que muitas vezes o casal já não quer mais, não quer ter aquela disposição. E assim, a gente já pegou casos, né, assim, muito complicados. Eu lembro de um relacionamento, né, de uma pessoa que me apareceu lá no gabinete falando assim: olha, eu não sou da igreja, mas eu preciso de ajuda. Apareceu ela e o esposo, né? E aí eu falei assim: tá, vou ouvir vocês. Se eu tivesse ouvido ele separado, eu falaria que ele estava com a razão. Se eu tivesse ouvido ela separado, eu falaria que ela estava com a razão. Qual era a questão deles? Ah, eles tinham sonhos diferentes. Hum. E sonhos para casal é algo que tem que ser em comum, né, sendo construído em comum. O que que acontece? Ele era policial, tinha 30 anos, ele falou que não queria mais trabalhar nessa profissão, ele queria estudar, estudar para poder passar em um concurso, para dar uma vida digna à família, né? E aí eu conversando com ele, eu achei interessante, né? Novo, estudar, consegui, eu falei, bacana. E ela? Ela falou assim, eu tenho 42. Só que meu sonho é ser mãe, e a gente está num relacionamento há 10 anos, e ele não quer ter filho agora, né. Nossa, difícil. E aí é um assunto muito delicado, né, assim, para conversar com o casal. E aí a minha sugestão para os casais que estão ouvindo a gente é que eles possam realmente conversar, dialogar os seus sonhos, os seus projetos de vida, para que vocês possam realmente se tornar um é também nisso, né? Nesse projeto de vida. Eu costumo dizer que tem duas coisas que mantêm um relacionamento bacana, que é projetos de vida, que são esses sonhos construídos juntos, e memórias afetivas. Se você tem uma memória afetiva com o seu parceiro ou sua parceira, quando vem A a crise. crise, você olha, poxa, mas a gente já passou tanta coisa junto, né? É. E tem sonhos em comuns juntos. Isso faz o casamento segurar, né, em momentos de crise. Mas se você não dialoga, não conversa, não tem sonhos e não cria memórias afetivas, provavelmente vai virar estatística, né? Infelizmente. Acontece muito que muitos casais, eles entram em uma competição. Isso é muito chato, gente. Competição é muito chato num relacionamento, não é? Tem gente que compete por tudo. Quer ser melhor na profissão, quer ser mais bonito, quer ser isso, quer ser mais popular. E isso é mais de cabeça de gente mais jovem, né? Não generalizando, porque tem jovens que têm uma cabeça maravilhosa, que estudam a Bíblia todo dia, que leem, que conversam e conseguem, deslanchar aí num relacionamento. Mas as pessoas precisam aprender que quando tem um problema precisa de ajuda, Uhum. porque tem outras pessoas que já passaram por muitas coisas que vão poder, sabe, falar que aquilo ali é uma coisa que eu adoro falar: "Mas vocês estão brigando por causa disso? Não, você está brincando. Aí vocês vão Sim. continuar com isso?" Isso não é nada, sabe. Tem essa minha eu tenho essa expressão, porque realmente às vezes eu vejo pessoas com problema por causa de nada. É uma coisa boba, uma coisa que não tem necessidade. Lógico que existe problemas seríssimos que você precisa sentar, você precisa orar, você precisa resolver, mas tem coisa que é nada. Então É, nada larga para lá. esse nada me lembrou aquela história de um casal amigo nosso, que eles começaram a brigar porque ela não tampava nada, né, amor? Ah, Ela não tampava nada, deixava tudo estampado, Tapete armário de sempre manteiga, aberto. armário, gaveta, tudo eu tenho um aberto. cadinho de cinema. Aí deixa. Você tem, né? Mas foi aberto ontem lá, ué. Hoje, ontem é aberto. Você abre lá e vai fazer outra coisa, deixa o armário aberto. Ah, mas eu tenho TDAH. Tá certo. Aí o que que ele falou? Ele falou Olha assim, isso. aí ele virou e falou assim: chegou uma hora, eu cheguei à compreensão que se eu não tampasse as coisas, né, a gente ia passar o resto da vida brigando. Então, em prol do bem do relacionamento, eu vou lá e tampo para ela, eu fecho o armário. Então, ele resolveu, na cabeça dele tá tudo bem agora, deixar tudo aberto que ele vai lá e tampa, né, porque ela esquece realmente, né, ela fala assim: "Amor, não faço isso por mal, é porque eu esqueci realmente". Então E eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 coisas. Mas ele também, ele usa ele tem um negócio de pimenta desse tamanho assim, ó. "Fefê, você está ouvindo, você vai me garantir, minha filha". Ele pega aquele negócio de pimenta, aí coisa, né, ele não põe ele no lugar dele de jeito nenhum. Aí nós duas, eu e minha filha, tô contando isso aqui, ele não sabe.
Aí nós duas, o que que a gente faz? A gente futuca uma para outra assim, ó, e põe no lugar. O negócio da pimenta. Aí ela, Moedor? moedor. Você tira, mas você larga ali na frente, é ou não é? Não, Ele mas não, de vez em porque quando tem eu um ponho. lugar. Deixa ele na frente, não. Pode deixar na frente. Não, mas ali ele incomoda, que ele é grande. A minha irmã trouxe dos Estados Unidos um moedor de pimenta, que é um negócio de madeira, parece um cacetete desse tamanho. Aí ele bota pimenta, é maravilhoso o negócio, funciona muito bem, mas ele tira do lugarzinho e bota para cá. É porque aquele lugar Aí tem a que minha ficar. filha, quando vai guardar, faz assim. E a misteira em cima da. Aí é com ela. A misteira é ela. Eu nem faço misto, não gosto de misto. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, assim, já caminhando para o final, diante dos valores desse mundo invertidos, vocês, principalmente, que trabalham diretamente com casais, em aconselhamento, curso para casais e tal, o que que vocês diriam? Um conselho, assim mesmo, para quem está começando, uma palavra de ânimo, pode ficar à vontade, pode falar os dois. Primeiramente, uma das coisas que a gente gosta muito e tem esse tema no curso, né, é buscar juntos a Deus, né, assim, eu acho que é bacana quando a gente está namorando e a gente constrói esse hábito de uma leitura devocional juntos, a gente até aconselha os casais a fazerem isso, né, Paty? Hum. Ó, vocês estão namorando, estão noivos, vão começar esse hábito de ler um devocional, ouvir uma música juntos, né? Vão orar juntos, porque eu acho que isso cria uma conexão não somente física, né, mas espiritual entre o casal, onde cada um pode ali expressar aquilo que está sentindo durante o dia, na presença de Deus, e o outro está ouvindo, e aí isso vai criando uma certa intimidade para o casal. É uma das coisas primeiras que a gente fala para o casal: criem o hábito de orar junto, de ler a Bíblia juntos, ou devocionais. A Patrícia sempre indica devocionais para esses casais. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa importante é eles terem a consciência, né, a gente tenta embutir neles, de que eles estão entrando no relacionamento com o pé no chão, que eles estão fazendo uma escolha. Não foi algo que aconteceu do nada com eles, é uma escolha. Então eles vão acordar todo dia, olhar um para o outro e decidir escolher estar junto e manter o relacionamento e nutrir o relacionamento. É porque muitas vezes a gente acha que o amor é um sentimento, né? E assim, pensar o amor como um sentimento, a gente. Hoje eu acordo bem e amanhã não. Hoje Paty está de TPM, né, e amanhã não. Então, assim, fica nesse vai e vem. Então, amor é uma escolha, né. Eu escolhi a Paty. Durante meu namoro com ela, eu descobri as qualidades dela, descobri os defeitos também, ela descobriu minhas qualidades, defeitos, e na balança, que é esse período do namoro, eu vi que eu queria isso, né, eu queria casar com ela. Então eu fiz uma escolha. Então eu escolho Paty todos os dias da minha vida. Então, a gente está mal, mas é uma escolha que eu fiz diante de Deus lá no altar e eu quero, levar isso a sério. E quando a gente faz escolhas, a gente torna aquilo intencional, né. Então, como ele disse, quando às vezes você não está tão bem, mas você continua tendo a intenção de tornar aquilo melhor, né. Eu acho que é isso, eu acho que é ter essa consciência, né, como a Paty falou, de que o relacionamento, namoro, ele é algo sério, né, muitas vezes a gente entra no namoro como algo banal, mas ele é algo sério, é para que você possa conhecer a pessoa no sentido de entender como ela age, entender como ela pensa, entender como ela leva a vida, né, e ajustar as coisas que precisam ser ajustadas para que a gente possa realmente se tornar um, né, e aí esse compromisso do noivado, vem um noivado, materializando esse compromisso, mas eu daria esses 2 conselhos, né, entender que, o amor é uma escolha, é algo intencional, e colocar sempre Deus presente no relacionamento, desde o namoro, né, porque eu acho que quando a gente cria esse hábito, eu acho que no casamento vai ficar bacana, né, pode vir as tempestades, mas vai passar. É bom pensar um pouco nisso, porque o, o, o que se fala muito é o seguinte: ele mudará com o tempo, Ah, ou ela vai mudar com o Uhum. tempo. Tem coisa que não muda, tem coisa que não muda. não muda. Pessoas às vezes não mudam. Quando é caráter, quando é aquela pessoa está impregnada daquilo, não muda. Aquilo pode ser que você consiga, por habilidade,
conseguir usar aquilo para o bem do seu casamento. Às vezes a pessoa é muito, né, ativa e você consegue, né, com o tempo, mas as pessoas não mudam. Ele muda depois, não muda, é difícil. Uma coisa interessante que a gente até conversa sobre isso com os noivos, né? A gente tem que entender que as pessoas elas foram criadas também com algumas características específicas. Por exemplo, eu falei, Patrícia é tímida. E isso no namoro me incomodava. Me incomodava ao ponto de eu tentar fazer com que manipular ela para que ela pudesse fazer as coisas que eu queria e ela se enturmasse mais. E aí a gente lendo, estudando, a gente entendeu que isso é uma característica dela. Deus criou ela assim Não e vai ela não vai mudar. mudar. E ela não vai mudar. Com o esforço dela, né, se ela quiser, mesmo com muito esforço, ela ainda vai manter essa característica. E aí a gente fala sempre isso com os noivos. Você sabe que seu noivo tem uma característica que Deus criou nele e que isso não é um defeito, Isso é que importante a gente, demais. porque a gente acha que é defeito, né? Por exemplo, ela é tímida ao extremo, isso é um defeito. Não é, é característica dela. É, E você está escolhendo e casar com ela. casar com ela. Você está ciente disso? E aí a gente traz isso para os casais, né? A primeira coisa que a gente faz é falar assim, olha, escreve aí para mim 5 características dele ou dela. Ela vai escrever. Agora escreve 5 características que você mudaria nele ou nela, né? E aí eles escrevem. Vocês estão cientes que é com isso que você vai casar? Com essas características Isso vão é para casar? sempre. E é para sempre? Não, tô. Então bacana, vamos lá. Nossa, você deu uma dica agora muito E é perfeita. para sempre. Você deu uma dica agora de milhões, que é quando às vezes você faz esses testes, quiz de casal, aí você coloca assim, ó, fala 5 virtudes, 5 coisas que você acha bom no seu no seu cônjuge. Aí a pessoa põe 5 coisas. Agora coloca 5 defeitos. Isso aí é briga para mais de metro. Se você pergunta, como você acabou de falar, o que você mudaria ou melhoraria, você está falando que você enxerga que ela tem uma deficiência em alguma área, mas que não é um defeito. Que você pode aproveitar. Porque quando você coloca que a pessoa tem um defeito, você arruma uma briga com ela. Não pode. É, Né? Nós fizemos um quiz agora, esses não é dias defeito. Escola na bíblica. escola bíblica. Eu acertei tudo que Renato queria. Tem uma coisa que eu exagerei. Tinha uma pergunta assim: do que ele tem medo? E eu falei que ele não tem medo de nada, porque eu vejo que ele não tem medo de nada. Mas depois eu me lembrei que o medo dele é me perder. Olha que lindo. Ele tem medo de acordar Viu? de manhã e eu não estar na Não cama. dá. Ele tem esse medo, mas eu também tenho. Pavor, medo não. Eu tenho Eu, pavor. eu acho que eu tenho esse medo também, né? Assim, uma coisa No resto interessante. a gente acertou tudo, a gente É, arrasou, amor. uma coisa interessante Não é ganhamos nada com isso, né? Não quando a ganhamos nada, quando a nem gente uma fala partida. quando a gente fala em relação a esses testes, né, mas a gente tem que também estar ciente que tem características, por exemplo, como você falou assim, de caráter, né, da pessoa que podem ser mudadas, né, podem. E aí quando a gente fala de um cristão, a gente tem que entender que o cristão, ele tem o Espírito Santo que vai moldando ele Vai acertando constantemente ele. e à medida do passar dos tempos, a aparência de Cristo Jesus. Logicamente, tem gente que vai demorar e tem gente que vai ser mais rápido em algumas áreas, né? Mas eu pego muitas vezes homens, principalmente, eu vejo isso muito de homens, e aí eu queria falar para os homens que isso não é cristão com síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer Não, assim. Isso não é cristão, né? Porque quando a gente entende que a gente tem um Espírito Santo que nos molda, nos transforma à imagem de Jesus, a gente tem que estar predisposto. Eu sei que eu tenho uma dificuldade, né, nessa área na minha vida, mas eu tenho que estar disposto a mudar, né? Nem que seja em prol do relacionamento. É, quando você falou da questão de você dizer para o outro que aquilo não te agrada, né, você acaba, querendo ou não, bloqueando, atrapalhando com que ele evolua, né, com que ele melhore. E no meu caso, por ser tímida, né, eu falo para os noivos assim: "Tem coisas que você sabe que você precisa mudar, mas que você só vai conseguir se o Espírito Santo de Deus agir". Gente, Então, tem situações deixa que eu a dar um gente tem exemplo. vivido, né, Deixa eu dar um que exemplo. a gente percebe claramente que eu estou fazendo, mas é porque eu estou obedecendo a Deus e é Ele que está E trabalhando, como ele porque se trabalha nas dependesse de nossas mim. fraquezas, né? A Paty, como eu falei, ela era muito tímida. Ela tá aqui hoje é um milagre. A Patrícia falar no curso de noivos é um milagre.
A gente pregou num retiro com 200 a 300 pessoas. E ela junto comigo pregando. Isso é um milagre. As pessoas acham, nossa, habilidade, ela tem habilidade. Mas é um esforço sobrenatural que ela está fazendo para estar ali. Mas isso é graça de Deus na vida dela, porque ela foi rompendo, mesmo sendo tímida. Eu também era muito tímido, né? Era. Ó, pra você ter ideia, eu era tão tímido, Quando ele era tão pequeno, tímido, depois ficou saidinho. que ficaram assim. Era dia era semana da independência e tinha peça na escola. Eu era o Dom Pedro. Era o Dom Pedro I. Eu só tinha que falar, diga ao povo que fico. Era só essa a fala. Só isso, não mais nada. Aí quando abriu a cortina assim, eu tava todo vestidinho de Dom Pedro, né? Uma roupinha de Dom Pedro. Eu olhei o povo assim, ó. Quando a professora, vai, fala, diga ao povo que fico, vai, fico. Eu olhei assim e saí correndo. Fico nada. Você vê? Era só, diga ao povo que fico. Como é que eu era tímido? Mas depois você mudou bastante, né? É, pô, Foi fui cantar para as mudando. multidões, né? Não, é. Ficou todo É, saidinho. cantar, Mas você sabe que ele cantava em cima de um palco, mas tocava cavaquinho, cantava samba, mas ele não era aquele cara todo, tímido. né? Todo saidão, todo maluco, não, entendeu? Até hoje, quando eu vou pregar nas igrejas, quando eu vou pegar ninguém que tem. A minha mão fica Ele gelada, fica gelado, mas a palavra quando vem, entendeu? Eu fico com a mão vem gelada, igual uma mas é porque é lanha. timidez mesmo. Amém. Timidez. Ele tem gente que fala que ele tem chamado de pastor, mas ele falou: "Não, Deus não falou nada comigo ainda. Quando ele falar comigo, a gente resolve". É isso aí. Mas ele tem a palavra, porque ele lê muito a Bíblia, ele lê Sim. muito, 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 tudo que eu preciso saber, eu pergunto Eu para gosto de ele. ler. Eu já tenho meu dicionário bíblico, eu e minha filha, a gente Eu gosto de conversa ler. as coisas com ele, e a minha filha faz até uns desafios com ele: "O que tem em Hebreus capítulo 9?" Aí ele tá querendo me pegar, né. "Qual parte que você quer saber?" E A gente começa. conversa muito, eu e a Fernanda. A Fernanda lê muito a Bíblia também, ela é Gosto também. muito. Que bacana. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Todos os dias eu acordo depois de todo mundo, que eu durmo mais tarde, que eu gosto de ver jornal, ver programa no YouTube até tarde, e aí eu vou dormir, mas de manhã ele já saiu quando eu acordo, e todo dia ela está sentada no mesmo lugar do sofá, lendo a Bíblia com a canequinha de café dela. Ela só começa a fazer as coisas dela depois. Eu não, eu sou péssima, eu leio devocional, ou então eu escuto o devocional da pastora Daniele, e eu sou péssima para ler, não gosto de ler nada. Já li a Bíblia, que eu fiz seminário 1 ano, eu tive que ler a Bíblia Pastora, inteira. Eu fiz seminário, acredite se quiser, fui seminarista. A Patrícia tenta criar esse hábito nas nossas crianças, né? Quando as crianças vieram, a gente conversando, em um desses nossos acordos, foi que ela iria ficar em casa com as crianças. Então, desde lá, as crianças sempre leem a Bíblia todo dia de manhã. Desde a barriga. Desde a barriga. Ai, que delícia, Eles gente. se acordam, Não esquece a não. primeira coisa que eles fazem é ler a Bíblia. Todo dia, eles dormem comigo, porque eles querem a oração da mamãe. Então, não dormem sem a oração da mamãe. nossa, que bom. É bênção. É bênção, bênção. Mas mesmo eu sendo assim, eu incuti muita coisa na cabeça dos meus filhos, né, amor? Deu Falo certo. para eles que eu quero que eles nunca se esqueçam das vezes que eles acordaram e viu nós 2 em pé dentro do quarto, já até se assustaram, e a gente com a mão sobre eles, muitas vezes eles não acordaram, mas a gente sempre foi de ir no quarto de um e do outro, Amém. e orar, e impor as mãos e orar por eles e abençoar a vida deles, sempre, Uhum. porque é uma coisa muito importante, Muito, é você abençoar os seus filhos. muito. A bênção de um pai, de uma mãe, muda uma vida inteira, é muito importante. Então, minha filha ela tem uma coisa que ela adquiriu da mãe, né, que é essa questão de orar pela gente à noite, né? Aí ela passa de um por um, vai lá, se eu tiver deitado primeiro, ela vai lá, abençoa a minha noite, fala, Papai do céu, Mão na papai cabeça. não, bota a mão na cabeça, Papai do céu, que papai não tenha pesadelo, que você guarde a vida dele. Ela vai na avó, que a avó mora com a gente, né? Vai no irmão, vai na mãe, e aí ela vai dormir. Que E, gracinha, gente. e ela tem 9 9 anos, anos. 9 anos. Que Às lindo. vezes ela tá deitada, ela: "Ai, Ah, mãe, peraí, esqueci. tem que voltar lá, esqueci de orar pelo papai e pela vovó". Ai, gente, depois nunca esquece É isso, é uma exemplo, né? bênção, é uma Exemplo. bênção mesmo.
Então, gente, chegamos ao final, ficaria aqui, né? Puxa Muita vida, coisa que para pena. aprender com vocês, maravilhoso. E a gente tem os presentinhos dos nossos apoiadores, tá? Presentinho. Bom, nossa apoiadora é a Arte Sonho. Ela fez as canecas do Pode Casar, essa caneca aí, então tem aqui para vocês tomarem o café. Cafezinho juntos da manhã. Aqui, esse aí não precisa abrir, porque vocês já estão vendo Aham. aqui. Aqui. Esse aqui você pode abrir. Tá um presente de Tânia Santos, Obrigada. oferecimento de Tânia Santos, que é essa que nos fala. Esse pode abrir. Oferecimento de Tânia Santos. Tânia Santos. A Arte Sonho, ela faz papelaria também, né? Faz as canecas personalizadas. Ela que faz as canecas do Pode Casar. Aí eu fiz uma pintura num prato. Pode puxar. Esse aí é um papel que é, como que fala, amor? Semente. Então, se você plantar Papel e tiver semente. sorte, isso aí vai nascer uma margaridinha branca. É para você cortar ele e plantar. É um prato de bolo, né? Bem love, bem pode casar. Até combina com as canequinhas, né? Esse aqui, para adoçar a vida de vocês, um oferecimento da Brincadeiria. E a gente vai comer um salgadinho daqui a pouco, maravilhoso, que é da Sabores Salgados, que é a mesma dona da Brincadeiria. Então, nossos apoiadores são Olha que maravilhosos. lindo. Que lindo. Nossa, aquele lá é Ai, de delícia. creme brulee, amor. É. Esses 3 do meio aí. E agora eu quero falar para vocês os nossos patrocinadores, aqueles que pagam as contas, né? Elasa Engenharia, acabou de passar ali. Elasa é do Renato, né? Esse amigo que vos fala. Esse amigo que vos fala. Local Veículos, nosso amigo Dudu e Elasa. Gente, tem vaga para patrocinadores, tá? O nome de vocês vai aparecer aqui no final do podcast. E também nas minhas redes sociais, eu estou sempre postando, sempre apoiando aqueles que apoiam esse trabalho aqui, que é um trabalho maravilhoso e que é confiado por Deus a nós, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, naquela câmera lá. Um beijo enorme. Fica com Deus. Obrigado. Tchau!